Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Mês de fevereiro de 2022 chegou e com ele a atualização da nossa recém-criada carteira de fundos imobiliários e já começamos com turbulências. O que será que eu fiz com o fundo MXRF 11? Será que eu vendi? E será que vai entrar algum fundo novo? Para onde vai o nosso aporte do mês? Essas e outras perguntas você vai ver aqui nesse vídeo, então eu já te convido a ficar aqui comigo até o final. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a rodar a favor desse canal. E não se esquece de abrir os links que estão aí na descrição para ajudar o canal a crescer mais e mais e assim produzir mais conteúdos para vocês. Recados dados, bora pro vídeo? Bom, então já vamos tirar o elefante branco da sala? Vamos falar do caso MXRF versus CVM. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, eu começo explicando que o fundo Max Renda, vulgo nosso MXRF 11, recebeu uma notificação da CVM, que é o órgão que regula todo o mercado financeiro, a grosso modo, em que cita o fundo numa decisão do seu colegiado no dia 21/12/2021. Resumindo, é o seguinte: a CVM questiona o fundo argumentando que o mesmo não poderia distribuir seus rendimentos pelo regime de caixa e sim pelo regime contábil. Esse caso já estava rolando há tempos e o fundo não informou o mercado e nem a CVM. Eu expliquei essa diferença no vídeo que eu falo de Klabin e que está aparecendo aí no card, onde eu falo sobre como estudar a Klabin e explico o que é o regime de caixa e o de competência. Resumindo muito a grosso modo, o regime de caixa é o que você efetivamente tem disponível de dinheiro em caixa, com o perdão da redundância, para fazer seus pagamentos. E o regime de competência é o que você tem de direito a receber. Se você está com dúvida, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico melhor. Esse é um questionamento que vive perdurando no mercado. O que se considera na hora de distribuição de lucros dos fundos imobiliários? Pois bem, de acordo com a Lei 8.668, que rege a obrigatoriedade da distribuição pelos fundos imobiliários, está definido o mínimo de 95% dos seus lucros auferidos apurados segundo o seu regime de caixa. Ou seja, isso está na lei. O fundo cita isso em sua defesa. No dia 25 de janeiro, o BTG e a XP, que são respectivamente administrador e gestor do Max Renda, entrou com recurso baseado nessa lei dos fundos imobiliários. E aí pairava aquela dúvida: como seria a distribuição do mês seguinte a todo esse rebuliço? Será que iriam reter? Será que iriam distribuir normalmente? Bom, fato dado, o fundo anunciou no último dia útil do mês passado a sua distribuição de 9 centavos por cota, mantendo a sua distribuição totalmente normal. Ele fez sua distribuição por rendimento e não por amortização, o que deveria ter feito caso o fundo apresentasse prejuízo contábil. No mesmo dia, a CVM soltou um comunicado ao mercado concedendo o efeito suspensivo pedido pelo BTG Pactual, administrador do fundo, tornando nula todo aquele comunicado ao mercado questionando o fundo sobre o pagamento dos seus rendimentos, o que poderia também afetar praticamente todos os fundos imobiliários existentes. Então, resumindo tudo isso aí, pessoal, o que passamos, nós cotistas do fundo, e aí eu já começo a dar minha opinião sobre todo esse caso, foi um grande susto. Basicamente, o que todo investidor vai passar durante toda a sua jornada aplicando o seu suado dinheiro. Não vi aí nenhuma novidade. O que eu vi foi lives e lives de gente que vive dizendo que é entendida dos Paranauê e, no final das contas, não conseguiam nem chegar a um consenso. A maioria acusou a CVM. Mas espera aí, será que a CVM está toda errada mesmo? Porque vamos parar para pensar, a farra que os fundos estão tendo nesse período, usando e abusando até de alavancagem para conseguir mais e mais rendimentos. Será que tem que deixar mesmo o mercado se autorregular? Eu já digo logo, eu não sou contador, minha formação não é essa, mas uma coisa eu já sabia, não era para me apavorar. E por que não? Porque eu já tenho alguns anos de mercado e já tomo algumas precauções que eu acho de bom senso. Eu, você ou qualquer um de nós que não vive desse mercado, e quando eu digo viver, é trabalhar com isso todo santo dia, acho que a gente tem que tomar essas medidas para nossa própria segurança. E elas são bem simples. Primeiro, tentar entender o mínimo possível no que eu estou investindo. Claro que eu não vou saber tudo e nem é minha pretensão. Mas pelo menos eu quero entender como um fundo ganha dinheiro, qual é a regra que ele usa para distribuir isso e etc. Um mantra que eu costumo usar sempre é: a diversificação salva. Pensa comigo, imagina a pessoa que está com mais de 50% do seu capital alocado só nesse fundo. E aí eu chego em outra regra que eu levo para o meu bolso, que é a de que eu não invisto naquilo que pode tirar meu sono. Eu já falei algumas vezes aqui no canal e vai virar um outro mantra meu.
faça o teste do travesseiro. Ou seja, quer comprar um fundo imobiliário, uma ação, Bitcoin, coloca a quantidade que vai te deixar tranquilo a ponto de dormir bem e saber que, se algo der errado, você não vai perder o suficiente para ficar pobre e morar na rua e perder noites de sono porque não está seguro no que está fazendo. Eu vou fazer uma analogia para ficar mais claro. Quando você entra numa praia e não sabe nadar, o que você faz? Você fica numa altura até onde dá pé, não é? Então pensa nisso na hora de alocar seu dinheiro. Talvez você consiga dormir melhor quando uma coisa dessas acontecer. Eu, por exemplo, não tenho esse fundo na minha carteira particular. Tive até no início, mas depois eu vendi e faz muito tempo. Voltei a comprar agora para a carteira aqui do canal. E pergunta se eu fiquei preocupado com isso. Nem um pouco. E eu nem vou. A minha jornada aqui é longa. E um último detalhe é que, como essa carteira basicamente simularia um pequeno investidor que começa a investir o pouco que ganha ao mês e logo no primeiro mês ele já vê todo esse alvoroço, o que vocês acham que ele faria? Venderia tudo e desistiria de comprar mais ou faria o contrário? Veria uma oportunidade se abrindo com a queda da cotação? Me diz aí nos comentários o que você acha. Se fosse você começando e passasse por isso, em qual pé você estaria? Um ótimo sinal que eu vejo aqui na nossa comunidade é que eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade do canal e eu já te convido a participar das postagens e nelas vocês também podem sugerir temas para vídeos e tudo mais. E a minha audiência respondeu muito bem. Perguntei sobre esse caso do MXRF versus CVM e obtive um excelente retorno. A maioria viu que isso nada mais foi do que uma grande oportunidade e aportou mais e não vai desistir do produto e continuar comprando mais sempre que possível. Gostei muito de todas as respostas de vocês. E quem pensar diferente também tem seu mérito. No final, é o teste de travesseiro que vai definir o que você vai se sentir confortável para fazer. Bom, eu me alonguei até demais aqui, mas eu espero que o recado e a minha opinião sobre esse assunto tenha ficado claro para vocês. Pensa diferente de mim? Comenta aí embaixo para a gente continuar essa conversa, que eu acho bem saudável para a gente evoluir sempre, tanto como investidor, como também pessoalmente. Depois dessa exposição toda, vamos aos resultados da nossa carteira e como ela se encontra e para onde vai nosso aporte desse mês. Bom, não podia ser diferente. A carteira que por enquanto só tem o MXRF11 perdeu para o índice esse mês. Mas como eu falei com vocês no primeiro vídeo, meu foco aqui não vai ser comparar a rentabilidade, e sim os rendimentos. Mas eu estou colocando aí só para vocês verem que eu também tive perdas. Como eu já falei nesse vídeo, o fundo anunciou 9 centavos por cota. E isso vai gerar um resultado de proventos de R$ 1,26 que iremos receber no dia 14 desse mês. E agora, para onde vai o nosso aporte do mês? Eu escolhi mais um fundo esse mês para aportar. E esse fundo foi o RBED11. Vamos ver alguns detalhes do fundo? O fundo RBED11 é o fundo Rio Bravo Renda Educacional. Como o próprio nome já diz, é um fundo que possui foco em empreendimentos do ramo educacional. E não estou puxando sardinha para o meu lado não, já que eu sou professor, né? Mas tirando a brincadeira de lado, vamos olhar alguns dados do fundo. Na sua última distribuição, ele gerou R$ 1,12 de rendimentos, causando um yield de praticamente 1% ao mês. Ele possui um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 285 milhões de reais, com seu valor patrimonial na casa dos R$ 141 reais, e com um PVP de 0,84, ou seja, descontado frente ao seu patrimônio. Aí já gera um primeiro, vamos dizer assim, dado para a gente ficar de olho. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. É isso que eu procuro em fundos imobiliários. O aumento em praticamente todos os períodos de rendimento. Quando eu falo em aumento, é isso aqui que eu estou procurando. Esse fundo resume bem o que eu procuro quando eu invisto em qualquer fundo imobiliário que seja. E eu acho que isso daqui também pode ser o foco de vocês. Distribuições crescentes ao longo do tempo. Imagina eu tendo o mesmo número de cotas por um longo tempo. Não preciso ficar comprando mais cotas. O fundo já gera um aumento no seu rendimento ao longo de todo esse tempo aí. Quem, assim como eu, vê os fundos imobiliários como geradores de renda, acha fundos desse tipo as melhores opções de investimento. Dá até um quentinho no coração, não dá? Agora vamos lá para o relatório mensal para a gente estudar um pouquinho mais do que o fundo faz e como ele funciona, e como ele está atualmente. Indo para o relatório do fundo, a gente vê que o fundo existe desde 2011. Ele até era negociado por um outro ticker. Mas aí em 2015, a Rio Bravo passou a ser administradora do fundo. E em 2019,
teve a mudança do regulamento para a gestão ativa. No final desse mesmo ano, ele conclui a segunda emissão de cotas e ele adquire 3 ativos locados para a Cogna, que é até uma ação listada em bolsa, e localizados em Minas no valor de 150 milhões de reais. Em abril de 21, ele realiza a terceira emissão e é adquirido o ativo localizado em Santo André. Então a gente vê que ele possui 7 ativos, possui 2 inquilinos, o que já nos deixa com um pouco mais de segurança. A sua média ponderada do prazo do contrato dos aluguéis é de aproximadamente 7,71 anos, o que dá uma folga boa para a gente decidir se quer ficar com o fundo ou não. E o último ponto importante é que tem 0% de vacância, o que nesse mercado de crise é um ponto bem positivo. Olhando para o histórico de proventos, a gente vê que ele tem repassado o aumento e seguindo todo o seu contrato bem bonitinho a cada ano, sem grandes percalços. Inclusive a gestão conta que não pretende realizar novas emissões em um prazo curto e médio, até que a cota no mercado secundário volte a patamares de preços próximos à cota patrimonial. É o fundo com uma boa estratégia de não diluição do cotista antigo. Sinal bom, ao meu ver. E para quem está preocupado aí se o fundo vai sofrer com o EAD e a questão da pandemia, o primeiro comentário que eu mostro aqui no relatório é o seguinte: praticamente todos os centros em que ela se encontra já liberaram 100% do retorno às aulas. Mais para frente eu vou comentar um pouco melhor sobre esse impacto do EAD no fundo. Um outro detalhe importante do RBED é o fato dele estar alavancado. E ele está fazendo essa alavancagem para adquirir o ativo em Santo André. E eu já gostei também que o fundo informa aqui nesse quadro o seu grau de alavancagem, que atualmente está em praticamente 7%. Assim o fundo mostra transparência e para mim esse é um excelente ponto positivo para o RBED 11. O pagamento do principal começou a ser feito em novembro de 21, com a dívida sendo remunerada a IPCA mais 6%, o que para mim se encontra bem tranquilo. Eles têm um prazo de pagamento até julho de 2027. Então, bastante tempo até lá. O próximo ponto é com relação ao DRE que o fundo mostra aqui. Ele pagou nesse mês R$ 1,02 por cota e teve acumulado 4 centavos por cota. Nesse segundo semestre, ele possui 29 centavos e no ano, cerca de 9 centavos de resultado acumulado. Aqui ele explica que a distribuição do fundo é mensal, com pagamento no dia 15 do mês subsequente ao resultado de referência. No caso, não é dia útil, e sim 15 dias corridos. Então é só um detalhe para quem quer saber quando será pago. Aqui é que é o ponto central para mim para avaliar o fundo. Nesse quadro estão listados os imóveis, a porcentagem que eles representam frente à receita do fundo, os vencimentos, o mês de reajuste de cada um e os indexadores, que no caso a maioria aqui é IPCA, tirando esse da Ânima, que usa o INPC. A gente vê que os tipos de contratos são 100% atípicos e, por peso, a região de Minas Gerais é a maior no fundo, com 48% da sua área bruta locável. E com relação aos vencimentos de contratos, 77% vencem em 2029. Então tem um tempo bem longo para o fundo se adequar a comprar mais imóveis. E aqui a gente vê alguns imóveis do fundo. Então vocês podem reparar nesses pontos aí. E aqui eu vou chegar no ponto do EAD e a gente vai olhar para os ativos em si. Presta atenção no que eu vou relatar sobre os cursos ministrados nesses imóveis. Aqui a gente tem cursos de arquitetura, biomedicina, engenharia civil, elétrica e mecânica, farmácia, nutrição, medicina veterinária. Aqui também a gente tem praticamente esses mesmos cursos. Aqui nesse campus a gente tem também biomedicina, enfermagem, farmácia, nutrição e odonto. Então vocês perceberam algo? Eu poderia rolar mais aqui e mostrar mais esses tipos de cursos. São praticamente os mesmos. Pois então, nesses prédios aí, você tem que ter toda uma estrutura para cursos que são voltados para o presencial. Não tem como, pelo menos eu ainda não sei dessa possibilidade, que cursos como medicina, veterinária, biomedicina, odonto, enfermagem, automação industrial, serem ministrados por EAD. Não tem como. Eles precisam de uma estrutura toda elaborada e preparada para isso. Vocês concordam comigo? Então, sinceramente, eu não me preocuparia com esse problema do EAD. E sem contar que a gente está no Brasil, né? Eu não sei vocês, mas como eu sou professor, eu posso dar um testemunho real aqui do que eu passei durante a pandemia.
EAD no Brasil ainda é uma realidade muito distante de ser atingida aqui no Brasil, quer seja por falta de estrutura ou simplesmente por tecnologia. Então, por esse motivo, eu não vejo o EAD como sendo um empecilho para um fundo educacional no momento. Pode ser que mais para frente, sim, mas agora eu não vejo como, e nem voltado para esses cursos que eu citei. Mas me diz aí nos comentários e me dá seu relato sobre o que você acha sobre isso. Você acha que o ensino à distância vai prejudicar fundos desse tipo? Comenta aí embaixo. Bom, agora que a gente conhece um pouco mais do fundo, vamos lá fazer nosso aporte. Bom, já estou aqui na plataforma da Clear e só lembrando que se você não tem conta lá, usa o meu link para a gente participar juntos da promoção que eles estão fazendo por indicação, leia todo o regulamento e abra sua conta. É bem simples. Então vou aqui em ativo, vou colocar o código RBED11, escolho adicionar ativo, vou no book, já escolho a compra para fazer e como eu já defini o meu aporte de R$150, já coloco a ordem, cadastro minha assinatura e enviar. Agora venho aqui em ordens, compra executada. Vamos lá cadastrar no Status Invest. Vamos aqui em transações, adicionar, fundos imobiliários, corretora Clear, RBED11, a data e a quantidade. Salvando, ativo cadastrado. Então me diz aí nos comentários o que você achou do novo fundo da carteira e a sua opinião do que aconteceu com o MXRF11. E comenta aí pra mim qual fundo você quer ver analisado aqui. Agora fica comigo vendo os vídeos que aparecem aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. Nos vemos no próximo vídeo. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.